Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. E aqui diariamente estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Atualmente estamos no livro terceiro desta obra, que trata das leis morais. É composto por 11 capítulos, estamos no capítulo 5, que fala da quarta lei moral, que é a lei de conservação. E hoje vamos começar estamos aqui no subitem, privações voluntárias, mortificações, e vamos para a questão 725, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: que se deve pensar das mutilações operadas no corpo do homem ou dos animais? Do homem é o espírito encarnado. Então, que se deve pensar nas mutilações que são feitas em corpos de seres humanos ou de animais, como hábito de mutilar, seja por que razão for. Infelizmente, existe isso. E a resposta dos espíritos é: qual o propósito de semelhante questão? Perguntando para Kardec. Que questão é essa? Qual é esse propósito? Perguntai sempre se a coisa é útil. Mutilar é útil? O que é inútil não pode agradar a Deus, e o que é prejudicial sempre lhe será desagradável. Por quê? Ficai sabendo, Deus só é sensível aos sentimentos que elevam a alma até Ele. E é praticando suas leis, em vez de violá-las, que podereis sacudir o jugo de vossa matéria terrestre. Ou seja, que podemos nos livrar das nossas provas, não é? Que muitas vezes nos atormentam a vida, mas tem que atormentar, pois somos espíritos imperfeitos. No mundo de provas e expiações, sim, aqui é o lugar de passarmos por isto, mas queremos nos livrar disto, queremos passar para o estágio de perfeição, claro que vem outros antes, mas ok, vamos chegar lá um dia, mas a única saída, o único caminho é seguirmos as leis de Deus, e aí tudo estará muito certo. Mutilar não agrada a Deus, pois se Deus é perfeito, sua obra é o quê? Perfeita. Mutilar o que ele criou, como é que vai agradá-lo, não é? Não faz sentido. Mas essa pergunta dos espíritos a Kardec, qual o propósito de semelhante questão? Porque ele já vem falando, não é? De que a Deus agrada que seja feita a sua lei na nossa ação, porque isso nos aproxima dele. 726 pergunta Allan Kardec: já que os sofrimentos deste mundo nos elevam, se os suportarmos devidamente, poderão elevar-nos os que criamos voluntariamente? Então eu vou me elevar, vou criar sofrimento para mim mesmo, para crescer com ele. Vamos ouvir a resposta dos espíritos. Os únicos sofrimentos que elevam são os naturais. Ok? Os que elevam são os naturais. Deus nos oferece com esse propósito. Porque vem de Deus. Está aí. Os sofrimentos voluntários para nada servem, quando não concorrem para o bem dos outros. Veja, criarmos problemas para nós, para crescermos com eles. Agora, estamos ajudando outras pessoas e isto cria problemas para nós, aí é meritório, estamos ajudando outras pessoas. Os sofrimentos voluntários para nada servem quando não concorrem para o bem dos outros. Acreditais que se adiantem no caminho do progresso aqueles que abreviam a própria vida
por meio de rigores sobre-humanos, como fazem os faquires, não é? Aqueles indianos, não é? Que estão lá se mortificando, e é claro que chega uma hora que a saúde não aguenta. E alguns fanáticos de várias seitas, acreditais que eles estão se elevando porque estão se martirizando, porque em vez disso não trabalham pelo bem dos semelhantes? Que vistam o indigente, consolem o que chora, trabalhem pelo que está enfermo, sofram privações para alívio dos infelizes, e então, suas vidas serão úteis e agradáveis a Deus. Quando nos sofrimentos voluntários a que se submete o homem só pensa em si mesmo, é egoísta. Quando sofre pelos outros, pratica caridade. São esses os preceitos do Cristo. Sim, Jesus veio nos trazer as leis de Deus, não é? Veio nos trazer, ensinar e as testemunhou todas, até a última, quando disse: o verdadeiro amigo é aquele que dá a vida pelo seu amigo. E foi isso que ele fez. 727. Pergunta Allan Kardec. Se não devemos criar para nós sofrimentos voluntários que não têm nenhuma utilidade para os outros, devemos procurar preservar-nos daqueles sofrimentos que podemos prever ou dos sofrimentos que nos ameaçam? Ok. Não podemos produzir, porque não vai nos adiantar de nada, sofrimentos que não são úteis a ninguém. Mas, pergunta Kardec, devemos procurar preservar-nos daqueles sofrimentos que podemos prever ou dos sofrimentos que nos ameaçam? Resposta. O íntimo. Não o íntimo. As letrinhas. O instinto de conservação foi dado a todos os seres contra os perigos e o sofrimento. Claro, é natural nós evitarmos o que possa nos fazer sofrer ou nos ameaçar. Fustigar o vosso espírito e não o vosso corpo. Fustigai, ou seja, quer promover enfrentamentos dolorosos, não faça com o corpo, faça com o espírito. Enfrente os desafios que a vida traz. Não precisa maltratar o corpo. É isso que quer dizer. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Mortificai o vosso orgulho, sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente a vos roer o coração, e fareis muito mais pelo vosso adiantamento do que vos infligindo, ou seja, nos fazermos sofrer rigores que já não são deste século. Rigores que já não são desse século. E nós estamos aqui no século XIX. E se já não são do século XIX, que dirá do século XXI? Então, esses rigores de maltratar o corpo devem ser de todo abolidos por nós. Acabamos agora o capítulo 5, acabamos a lei de conservação. E vamos entrar na lei de destruição. Vamos ver aqui, destruição, primeiro o subitem, porque a lei de destruição, capítulo 6, que fala da quinta lei moral, que é a lei de destruição, tem os seguintes subitens: destruição necessária e destruição abusiva, flagelos destruidores, guerras, assassínio, crueldade, duelo, pena de morte. Vamos ao primeiro.
destruição necessária e destruição abusiva. E hoje em dia, como se comenta isso, não é? Com relação à natureza, que é necessário, que é abusivo. 728, pergunta Allan Kardec: a destruição é uma lei da natureza? Resposta: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, pois isso a que chamais destruição não passa de uma transformação e que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Ah, mas essa destruição pode, vamos imaginar, não é? A erupção de um vulcão pode promover muitas desencarnações, sim, mas olha, quem morre não morre. Só vai sair do plano físico por um tempo, porque depois vai voltar. Mas vai voltar também com ideias renovadas. Então, principalmente as desencarnações coletivas, muitas vezes favorecem esse tipo de renovação de todo um grupo que vai voltar, é claro, e vai voltar renovado. Renova-se também os elementos materiais. Não é? Voltando aqui à ideia do exemplo da erupção vulcânica, que é o solo mais rico que temos no planeta. Olha lá, o valor da renovação. Mas é um novo ciclo. A lei de destruição, ela marca bem finais de ciclo, novos ciclos, e os novos ciclos sempre melhorando os ciclos anteriores. 728A, ou seja, continuação da 728. O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos com fins providenciais? Tudo que é dado por Deus, e o instinto é dado por quem? Tudo é dado por Deus, não é? Então, se nos foi dado por Deus o instinto, tem que ser útil. Senão Deus não nos teria dado nada inútil. Assim diz o discernimento da nossa razão com o pouco que já conhecemos de Deus. O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos com fins providenciais. Não vamos esquecer que Allan Kardec faz perguntas para todos os que estudam, os que sabem mais, os que sabem menos, os que não sabem nada. Então, todas as perguntas têm a sua validade. Mesmo aquela que os espíritos superiores, veja, Kardec podia ter cortado, mas não cortou. Qual o propósito de semelhante questão? Porque às vezes fazemos perguntas assim, não é? Perguntas sem pé nem cabeça. Mas Kardec traz essas perguntas para nos fazer refletir, é mesmo, não é? Tão evidente isso, tão claro, mas é lógico. Estamos aprendendo assim também. O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos com fins providenciais? Resposta dos espíritos superiores. As criaturas de Deus, nós somos criaturas de Deus, são instrumentos de que Deus se serve para alcançar os seus objetivos. Quais são os objetivos? Criar para progredir, não é? Ele cria e a criação está destinada ao progresso, que também é sua lei. Para se alimentarem, os seres vivos se destroem entre si, e aí está, para alimentar na própria natureza, vemos isso. Os seres vivos se destroem entre si com o duplo objetivo de manter o equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e de utilizar os despojos do envoltório exterior. Por muito tempo, os homens se aqueciam com as peles dos animais de que se alimentavam, não é? Se cobriam com aquelas peles. Os vikings, os índios americanos, principalmente os povos dos hemisférios frios, né? das posições frias do globo.
Claro que os das posições equatoriais, vamos chamar assim, regiões quentes, poderiam usar penas, já uma coisa leve, não é? que cobriria algumas partes do corpo. Couro mesmo para fazer roupas. Os índios americanos tinham, né? Também, além das peles que se cobriam, seriam os casacões, tinham as peles que faziam as roupas, calças e vestidos e blusas de pele, de couro. Muito bem. E então, os despojos do envoltório exterior, então utilizavam para se aquecer. Esse envoltório é simples acessório e não parte essencial do ser pensante. O nosso corpo físico é acessório para a nossa encarnação, não faz parte do espírito que somos. Né? A parte integrante do espírito que somos, material, é o corpo espiritual, ou perispírito. O corpo físico é um acessório necessário para quando estamos encarnados. Não é? Esse envoltório é simples acessório e não serve de parte essencial do ser pensante. Só ele sofre a destruição. Então, o perispírito não pode ser destruído, ok? Não pode. O corpo espiritual não pode ser destruído. Somente o corpo físico. Mas ele é temporário mesmo. A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora nas diversas metamorfoses por que passa. Nossa, já passamos do tempo. Então é isso. Ficamos com aqui até 728A. Até amanhã, com mais um Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Muita paz a todos.